anti-horário, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ aqui. Medido sempre da direção paralela para a reta, tá? A direção paralela ao eixo das abscissas, ou porque é a mesma aqui, né? Porque se eu pegar um eixo aqui, né? Se você pegar algo aqui que seja paralelo ao eixo das abscissas, OX quer dizer eixo das abscissas. Esse ângulo é o mesmo, ok? Esse ângulo é o mesmo daqui. Esse θ é chamado de, o θ, o que nós conhecemos como inclinação de R. E aí essa inclinação, esse θ, você vê que esse θ, da maneira como eu defini, ele é um ângulo maior que ou igual a zero e menor que 180 graus. Porque a reta ela pode ser paralela ao eixo das abscissas. Quando ela é paralela ao eixo das abscissas, qual é a inclinação? 0 graus. 0 graus, tá? Mas o elemento da reta, quer dizer, uma característica dessa reta importante, associada, é claro, à inclinação, é o coeficiente angular, que é algo muito mais útil, tá? E só tem coeficiente angular para a reta que não é vertical. Qual é a reta vertical nesses termos? Estou falando vertical é que eu estou pensando no eixo das abscissas, em relação ao eixo das abscissas. Eixo das abscissas é a direção horizontal, eixo das ordenadas é a direção vertical. Então, se você tem uma reta que não é vertical, portanto, a sua inclinação é diferente de 90 graus, a essa reta está associado um negócio chamado coeficiente angular, que é isso aqui, ó. Vocês já sabem, ó. Vocês sabem lá da geometria, vocês sabem isso aqui, ó. Quando você pega você tem aqui, ó. Você tem um ângulo. Aí você monta triângulos aqui. Esses dois triângulos, eles estão o quê? Semelhantes. Se são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Ou seja, se essa medida aqui é A e essa medida aqui é B, essa medida aqui é C, e essa daqui para cá é D, então você sabe que A está para C, né? A está para C, assim como o quê? Como B está para D. Conclusão, quando você troca aí, você tem que A sobre B é igual a quê? É igual a C sobre D, tá certo? Então, a razão entre os catetos, ela é a mesma nessa situação. Então, essa razão, ela só depende desse ângulo aqui. Ela só depende do ângulo θ, tá? Então, para uma reta, essa razão se mantém. Para essa reta aqui, essa razão se mantém. Ok? Então, daí, você tem o seguinte, ó. Você tem um conceito matemático, que é coeficiente angular. Dada uma reta R, dada uma reta R, tá assim. Sejam definição.
sejam, tá? Ó, de agora em diante eu vou assumir que eu estou no plano cartesiano, tá? Quando falar em plano, é plano cartesiano, ok? Então, sejam R uma reta, e A igual a x índice A, y índice A, B igual a x índice B, y índice B, pontos em R com A com XA diferente de XB. Ou seja, é uma reta passando por esses dois pontos, onde o XA é diferente de XB. A inclinação de R não. O coeficiente angular de R, o coeficiente, eu podia anunciar isso aqui melhor, mas não vou apagar não. O coeficiente angular de R é o número denotado por M índice R, ou simplesmente M, e dado por M índice R é a variação do Y, ou seja, é o YB menos o YA, dividido pelo XB menos XA. Vocês estão entendendo por que essa condição aqui, ó? Tá? Então, R é uma reta, seja R uma reta, e AB pontos em R. Então, se isso aqui acontece, a reta não é uma reta vertical. Porque numa reta vertical, todos os seus pontos têm a mesma abscissa. Então, uma reta satisfazendo isso não pode ser uma reta vertical. Por isso que eu disse, eu podia melhorar esse enunciado, mas não vou deixar como está. Já comecei errado, vai errado até o final. Tá? Mas dá para entender. Errado não. Está inconveniente, vamos dizer assim. Tá? Porque é melhor dizer, seja R uma reta com inclinação diferente de 90 graus, e A e B, dois pontos, seja R uma reta com, vamos melhorar, com θ de R diferente de 90 graus. O que é θ de R? O que é? Olha aqui, meu filho, é a sua inclinação, tá? Inclinação. E AB, pontos em R com x de A diferente de B. Ou seja, pontos distintos, porque se eles são distintos, x de A é diferente de x de B. Se x de A é diferente de x de B, eles são pontos distintos. Então, o coeficiente angular é esse número aqui. Tá? E esse número, você veja que ele independe da escolha que eu faça desses pontos. Porque é óbvio, olha aqui, olha um desenho. Olha o desenho aqui. Aqui o Y, está aqui o X, e está aqui a R. Ó. Aí pega dois, R não é vertical. Então, se eu pegar dois pontos distintos, se eu pegar dois pontos aqui, ó, dois pontos A e B distintos, o x de A é o quê? Diferente do x de B. E aí tem y de B aqui. Aqui também tem o quê? Y de A. E aí eu tenho o coeficiente A diferente de B, tá? A diferente de B. É equivalente a x de A ser diferente de x de B, porque a inclinação não é 90 graus. Então, quem é o M de R? Quem é o M de R? Quem é? Ó, é Y de B menos Y de A sobre X de B menos X de A. Aqui vai dar o quê? Coeficiente angular em termos de sinal do desenho que eu estou fazendo.
Ou seja, se a inclinação de R é maior que 90 graus. O que vai acontecer com esse coeficiente angular? Vai ser o quê? Negativo. Por que vai ser negativo? Porque a variação de x, do jeito que eu estou calculando, ela é positiva, enquanto a variação de y é negativa. Então isso aqui, nesse caso, é um número negativo. E ele independe do ponto que eu escolher. Ele independe do ponto que eu escolher. Porque se eu escolher aqui, ó, porque aqui eu tenho um triângulozinho, quem é esse coeficiente angular? É o cateto relativo dividido por esse outro cateto relativo. Tá? E se você pegar um ponto aqui, bem aqui, ó, C e D, tá? Então você tem esse ponto, tem o x de C, x de D, na mesma reta. Y de C, Y de D. E você calcular com relação a esse triângulo, você pode chegar e calcular isso aqui, ó, como sendo o quê? Y de D menos Y de C sobre X de D menos X de C. Isso vai dar o quê? Mesma coisa. Não é? Porque esses triângulos aqui, ó, eles são o quê, ó? Se você pegar esses triângulos aqui, eles são o quê, ó? Pegar esse de baixo, pegar aqui em vez de pegar esse aqui. Assim. Ó, esses triângulos, eles estão semelhantes. Por quê? Porque esse ângulo aqui é igual a esse. Então, quando você pegar essas razões, elas são iguais. Ou seja, o coeficiente angular, embora ele seja calculado usando 2 pontos da reta, esse coeficiente angular independe dos pontos escolhidos na reta. Tá? É por isso que é possível definir. Primeiro eu teria que ter essa discussão com vocês, mas eu estou fazendo aqui desse jeito, você está entendendo. Então, quando eu calculo isso aqui, por isso é que essa definição é possível. Por quê? Porque essa razão independe dos pontos escolhidos. Tá certo? Isso é o coeficiente angular. Se a inclinação é menor do que 90 graus e positiva, o coeficiente angular é o quê? Positivo. Tá certo? Então, o coeficiente angular, você pega uma reta, está aqui o coeficiente angular, está aqui a reta R. Reta R, isso aqui é o quê? Inclinação da reta R. Inclinação da reta R. Então você tem o seguinte: o coeficiente angular é positivo, se somente se, o que, hein? A inclinação da reta é maior do que zero e menor do que 90 graus. O coeficiente angular é negativo, se somente se, a inclinação da reta R é maior do que 90 graus. A inclinação está sempre menor do que 180 graus. Porque quando ela vira 180 graus, eu escolho como sendo o quê? Zero. Exatamente. E quando é que o coeficiente angular é zero? Se somente se a inclinação é igual a quê? 0 graus. Tá? Entendido? Olha. Diga, meu filho. A lista. Já era para ter passado. Vocês deram mole hoje. E aliás, o Cristiano trouxe a lista? Trouxe. Eu que não a vi. Não as vi. Então tá aí. Turma 1, não sei quem é. Passei, turma 1. Turma 5. Turma 5. Tá? Agora, observe uma coisa, ó. Preste atenção aqui, ó. A construção, ó. Sejam P
um ponto de coordenada x, y, 0 e R, o número real. E quando o ângulo for igual a 90 graus? Tem coeficiente angular? Tem coeficiente angular? Não tem. Porque 90 graus, como é que você vai poder fazer essa divisão? Se você pega dois pontos na reta, numa reta vertical, necessariamente esses dois pontos têm a mesma abscissa. Ó, entendido? Não tem coeficiente angular. O coeficiente angular não está definido. X e Y. Pega uma reta que é vertical. Inclinação de 90 graus. Se você pegar dois pontos, mesmos distintos, A e B, eles têm a mesma o quê? Abscissa. X de A igual a X de B. Há como eu fazer essa conta? Hã? Dá zero no denominador. Eu não posso ter zero no denominador. Tá bom? Agora, observe o desenho que eu vou fazer aqui e verifique a conclusão a partir desse desenho. Sejam P um ponto de coordenada x, y, 0 e R um número real. Então, você observe o desenho aqui. Eu vou admitir que o ponto, eu vou admitir sem perda de generalidade, que o ponto está no primeiro quadrante. Está aqui o ponto x0. X0. Está aqui o ponto, vem aqui y0. Então, esse é o... Está aqui o x0, a abscissa. Então, está aqui esse ponto. Então, esse é o ponto P. Tá bom? Agora, eu vou pegar o seguinte. Eu vou somar 1 a esse ponto. Pega x0 mais 1. Aqui. E vou pegar um outro ponto, que é o y0 mais R. Y0 mais R. Olha aqui, ó. O ponto é dado. Ponto P é dado. Ponto P de coordenadas x, y, 0. Pertencente ao plano cartesiano R2. E R, o número real. R não. M, o número real. M, o número real. E eu vou pegar o número y0 mais m. Se o m é positivo, o y0 mais m está acima do y0 ou abaixo? Se o m é negativo, abaixo. Eu vou supor que o m é positivo. Então, se o m é positivo, eu vou ter esse ponto aqui, que é o ponto y0 mais m. E vou montar esse ponto aqui, ó. Qual é a abscissa desse ponto aqui? Desculpe, quais são as coordenadas desse ponto aqui? Quais são? x0 mais 1. O quê? y0 mais m. Bem, eu sei o seguinte. Por esse ponto, por esses dois pontos, passo uma única reta. Correto? Por esses dois pontos, passou a única reta. Só tem uma reta passando por esses dois pontos. Tem uma reta R passando por esses dois pontos. Existe uma única reta passando por esses dois pontos. Agora me responda. Se essa reta passa por esses dois pontos, quem é o seu coeficiente angular? Quem é? Quem é o coeficiente angular da reta R? Quem é? Variação do y. Quanto é que dá y0 mais m menos y0? Sobre a variação do x. Quanto é que é a variação do x? Quanto é? x0 mais 1 menos x0. Isso dá quanto? Dá m. Então, essa reta que passa por esses dois pontos,
ela passa pelo ponto P, e qual é o coeficiente angular dela? Qual é? M. Agora, se você pegar uma reta distinta de R, ela pode ter coeficiente angular M?